Invasões do MST indígena podem ser legalizadas pelo Supremo contra os produtores rurais. Apelo ao Supremo para não rasgar a Constituição. Aqui é Nelson Barreto, direto de Brasília. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e a campanha Paz no Campo se une às outras entidades representantes das classes rurais, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Confederação Nacional da Agricultura e a Sociedade Rural Brasileira, no sentido de salvaguardar as garantias do direito de propriedade e de nossa produção rural, bem como a paz e a harmonia e a liberdade dos povos indígenas que fazem parte dessa grande família do povo brasileiro. Nessa pandemia, o campo não parou, garantindo alimento nas cidades, ainda exportando o excedente de mais de 250 milhões de toneladas de grãos, o que dá para alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas, e ainda garantindo as nossas exportações e a nossa economia. Ora, por que agora toque de caixa rever toda a legislação brasileira de mais de meio século? Para criar nações indígenas por todo o território nacional, com expropriações de milhões de hectares de brasileiros que construíram os seus patrimônios em todos esses anos, segundo a legislação? Mas o que se trata? O ministro Edson Fachin concedeu liminar e agora o plenário do Supremo começou virtual, mas a pedido do ministro Alexandre de Moraes vai ser o plenário presencial. Está votando sobre a suspensão do marco temporal e também suspendeu a reintegração de posse das invasões indígenas. O que é o marco temporal? O marco temporal é a data da Constituição, de 5 de outubro de 1988, que estabelece no artigo 231 que as demarcações de reservas indígenas seriam sobre terras que estavam sendo ocupadas pelos indígenas, ou seja, no presente, e não as terras que foram ocupadas. E também estabelece que no prazo de 5 anos, portanto até 1993, deveriam ser todas demarcadas, para evitar conflitos posteriores. O que fizeram as esquerdas? Montaram uma espécie de MST, fantasiado com falsos índios, trouxeram sem terra do Paraguai, falando Guarani, e espalharam o terror nas fazendas, incendiando casas, plantações, roubando gado, sequestrando e matando proprietários e empregados. Tudo manobrado pelas ONGs, pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário, CPT, Conselho Pastoral da Terra, órgãos da CNBB, da esquerda católica, que nada tem a ver com os missionários católicos de antigamente, como São José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Tudo com a conivência dos governos do PT, da FUNAI e de antropólogos engajados. O MST, com discurso indígena, com apoio do clero de esquerda e da FUNAI, dando o registro indígena para os invasores e até a certidão de nascimento para sem terras paraguaios, como se tivessem nascido no Brasil. Comprando esses sem terra com cestas básicas, Bolsa Família e outras facilidades. Também com patrocínio do Ministério Público Federal, que justificava as invasões e violências como sendo retomadas das terras originárias. Em 2009, o Supremo, do julgamento da Raposa Serra do Sol, estabeleceu o marco temporal e 19 condicionantes para novas demarcações.
mas os governos do PT continuaram a promover invasões e demarcações com laudos antropológicos fraudulentos, conforme investigação da CPI na Câmara Federal e também da CPI estadual da Assembleia Estadual de Mato Grosso do Sul, do qual eu fiz um depoimento com a denúncia profética feita pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira em 1977. O título do livro já dizia: Tribalismo indígena, ideal comum no missionário para o Brasil no século XXI. É o problema que estamos vivendo com essa infiltração comunista dentro da igreja, dentro desses missionários. Mas o que pensam os índios, as verdadeiras lideranças indígenas? Isso não aparece na imprensa e nem é ouvido pelo Supremo. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, por ocasião do Sínodo da Amazônia, no ano passado, em setembro de 2019, eu estive junto com meu colega Paulo Henrique Chaves, fizemos uma reportagem com as principais lideranças indígenas. E o que esses índios dizem? A cabeça deles mudou. Eles querem ficar livre dessas ONGs, eles querem se desenvolver, eles querem ter autonomia, eles querem se integrar na sociedade. E já tem exemplos muito grandes desse desenvolvimento. A começar em Mato Grosso e nos Parecis, e que já produzem como agronegócio, em larga escala, soja, milho, feijão especial, etc. Inclusive agora, nessa pandemia, essas ONGs publicaram nos jornais, pegaram dinheiro no exterior, declarações, etc., mas nada fizeram pelas tribos indígenas. Enquanto a FUNAI foi lá distribuir cestas básicas, manteve o isolamento das tribos indígenas, e esses índios dos Parecis chegaram a ajudar, já com fruto do seu trabalho, outras tribos lá de Mato Grosso. Então, só vê que é outra mentalidade. Não só isso, mas também o Instituto fez uma caravana recolhendo assinaturas pela Amazônia e foram até a Amazônia peruana, recolheram mais de 20 mil assinaturas, que eu tive a oportunidade de entregar lá em Roma, no secretariado do Sínodo, mostrando que os índios e as populações amazônicas não queriam esse tipo de missionários da teologia da libertação. Infelizmente, não deram ouvidos. E, mais do que isso, fizemos um convênio um dia antes de começar o Sínodo da Amazônia, com a presença do cacique Jonas Marcolino, Macuxi, lá de Roraima, em que fez um pronunciamento espetacular que causou viva repercussão em toda a Europa e na imprensa também norte-americana, e que está hoje no YouTube com mais de 1 milhão de visualizações. Bem, se o Supremo não ouvir, primeiro, a Constituição, esse é o nosso apelo, que ouça a Constituição. Não pode ser jogado fora esses 30 anos de legislação. Não se pode, numa canetada, acabar com um parecer da Advocacia Geral da União. E agora que a FUNAI está corrigindo essas demarcações, mais uma razão para deixar autonomia para os índios e autonomia para os proprietários. Não é que os índios foram expulsos,
São propriedades com 50, 60, 100 anos de títulos de propriedade. Então, há mais de 50, 100 anos que não havia mais índios lá, ou foram incorporados pela nossa sociedade. Então, o que eles querem é destruir a produção agrícola e levar a uma insegurança jurídica para todo o campo. Com isso, afastando os investimentos no setor do agronegócio tão importante para o Brasil. Não só isso, mas o próprio Supremo, em 2009, dizia isso. Se quiser assentar mais índios, que comprem as terras e assente os indígenas. Mas não pode fazer essa manipulação de estados como na Bahia, no Rio Grande do Sul, São Paulo e tudo mais, no Paraná, que não tinha presença indígena há mais de 50, 100 anos, na Bahia há mais de 200 anos, e com falsos índios querer derrubar todo o agronegócio brasileiro. Portanto, vamos encaminhar essa reportagem publicada pela revista Catolicismo com o nosso apelo ao Supremo Tribunal Federal que não rasgue a nossa Constituição, mantenha as suas decisões anteriores e garanta a segurança jurídica para o Brasil. Obrigado.